vai assumir o trono. Enquanto Davi estava na direção do povo de Deus, o povo de Deus estava abençoado. Enquanto o povo de Deus estava na mão de Salomão, o povo estava abençoado, até que Salomão construiu um grande templo chamado Templo de Salomão. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus diante da história, nós vamos compreender que algo aconteceu após a morte de Salomão. Porque a Bíblia vai dizer, é passado Davi, é passado Salomão, o filho de Salomão vai começar a reinar. E quem é esse? Roboão. Você sabia que na própria palavra de Deus vai falar um conselho dos antigos, irmão Jovenir, que nós devemos escutar os mais velhos? O filho de Salomão, Roboão, não vai escutar os mais velhos. A Bíblia vai dizer que após Salomão morrer, ele vem pedir conselhos para os anciões, vem pedir conselho para aqueles que são mais velhos, e o povo vai dizer, vem e afrouxa diante do povo o imposto, a mão pesada, o jugo que está sobre eles. Mas aí, Roboão, filho de Salomão, vai pegar e ter conselho com quem? Com os jovens, com os amigos, com aqueles que cresceram com ele, aqueles que tinham pouca experiência. E a Bíblia vai dizer que naquele momento, os jovens vão dizer, diga para este povo aí, que contra eles o seu jugo vai ser mais pesado do que o do seu pai. Sendo assim, contrariando o que os anciões falaram e fazendo o que os jovens falaram. Sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que naquele tempo, o povo de Deus, o povo de Israel, era aproximadamente dividido, para você entender, em 12 estados. Era um povo com 12 tribos. Tribo de Benjamim, de Judá, tribo de Dan, Naphtali. Tantas tribos, eram 12 tribos naquele momento. Só que naquele momento, quando aquele homem desobedece o que os anciões falaram e foram escutar os mais jovens, a Bíblia vai dizer que o povo se revolta. O homem que tinha 12 tribos, 12 estados na sua mão, é um homem que agora vai ficar somente com duas, Judá e Benjamim. Naquele momento vai ter uma divisão da história. As 10 tribos que ficaram eram chamados povo de Israel. Aqueles que ficaram duas eram chamados povo de Judá. Amém até aqui? A palavra de Deus vai dizer que a capital do povo de Israel era Samaria, a capital do povo de Judá era Jerusalém. Naquele momento é dividido o reino. Jeroboão é o homem que vai tomar conta do povo de Israel, e Roboão vai ficar tomando conta do povo de Judá. A história vai passar, e é passado tanto em Israel como em Judá, reis, um mais perverso que o outro, um mais difícil do que o outro. Às vezes se levantava um que fazia o que era bom aos olhos do Senhor, às vezes se levantava um que ia atrás da idolatria, ia atrás de tudo aquilo que era errado, deixava Deus e ia servir as imagens de escultura, deixava Deus e ia se prostrar a Baal, a Seara, ia servir a deuses daquela época, mas não era um Deus. A Bíblia vai dizer, vai passando o tempo, vai morrer um rei, vai morrer outro rei, Deus vai falando pelos profetas, o povo de certa maneira se convertia, de certa maneira virava as costas para Deus, até que chega no reinado de Ábias, e Ábias faz tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Ábias reinava naquele momento no povo de Judá. Ábias morre e vai nascer, vai começar a reinar o homem que lemos nessa noite, chamado Asa. A palavra de Deus vai dizer que Asa fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor, diferente do seu pai. O seu pai permitia a idolatria, o seu pai permitia que o povo fazia tudo aquilo que era errado e virava as costas para Deus. Asa assume o reino. E como Asa assume o reino, naquele instante, a palavra vai dizer que Deus permite que haja paz na terra por 10 anos. É passado esses 10 anos, Ábias vai fazer tudo aquilo que agradava a Deus. Ele ensinava o povo a buscar a Deus. Ele colocou o povo para orar, colocou o povo para ler a palavra, colocou pessoas para ensinar a palavra, e o povo estava na presença do Senhor. Mas como nada nessa vida é perfeito, o dia mal vem sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida deste povo. A Bíblia vai dizer que o dia mal chega, um inimigo se levanta. Naquela época, a Bíblia vai dizer que o povo de Deus tinha um exército de 300 mil em Judá e um exército de 280 mil na tribo de Benjamim. 580 mil soldados, que você acha, Adriano, era bastante soldado, se eu te falar que era pouco. A Bíblia vai dizer que se levanta o rei dos etíopes com um exército de 1 milhão contra o povo de Deus. O que fazer nesse momento, meu irmão? Olha quantos inimigos se levantaram. O nosso exército é pequeno, o exército do povo de Deus é pouco, o exército do inimigo é grande, mas uma coisa é certa: bendita a nação cujo Deus é o Senhor, e cuja esperança é o Senhor. A Bíblia vai dizer que eles
sai para a batalha com a confiança, Deus vai nos dar vitória. A Bíblia diz que lá diante da batalha, o rei Asa, que era um homem de Deus, se coloca a clamar. Coisa boa é quando o servo de Deus decide falar com Deus. Talvez você que está aqui nessa noite tenha uma peleja na tua mão, tenha uma causa na tua mão que para você é impossível, mas se hoje deposita no altar, hoje deposita na mão de Deus, coloca na mão dele. O inimigo pode ser grande, mas maior que o teu inimigo é o seu Deus. A Bíblia vai dizer que ele vai clamar ao Senhor e vai dizer: Senhor, não prevaleça contra ti o homem, porque o Senhor é o nosso Deus. No capítulo 14 do livro de 2 Crônicas, a Bíblia vai dizer que ele sai diante daquele povo e Deus vai ferir aquele exército. O exército pode ser grande, mas uma vez ferido por Deus, é o exército que pereceu, e muitos naqueles dias dos etíopes, dos inimigos, morreram naquele dia. E a Bíblia vai dizer que é dias aquele povo recolhendo despojo, e grande foi a vitória. É passado o tempo daquela vitória, a Bíblia vai dizer que de repente Deus vai descer com o seu espírito glorioso na vida do homem chamado Azarias, o profeta, filho de Obed, que é onde lemos nessa noite aqui no capítulo 15. De repente o Espírito de Deus vai descer sobre a vida de Obed, e o Obed vai até o rei Asa, vai naquele momento abrir a boca e vai falar: dai ouvidos a mim, rei Asa, dai ouvidos a mim, toda Judá, toda Benjamim, ouve a palavra do Senhor. O Senhor está convosco. Se eu fosse você, eu dava glória nessa noite. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. E se cabe uma palavra profética, eu quero lançar uma palavra profética, e quem tem glória vai receber nesta noite. Se você está com o Senhor, Ele está com você. Se você está com o Senhor, enquanto você está com Ele, o inimigo não vai prevalecer contra você, a enfermidade não vai prevalecer contra você, não importa o inferno inteiro se levantar, não vai prevalecer contra você, porque o Senhor está com você. A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 32 e versículo 7, que lá fora tem o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor nosso Deus para pelejar as nossas guerras. Deus é fiel na vida daquele que está com Ele. Deus opera na vida daquele que está com Ele. Não importa o problema, não importa o tamanho da muralha, não importa o tamanho do impedimento. Enquanto você está com o Senhor, Ele está com você. Ele não é como aquele amigo que te diz assim do dia de hoje: meu Victor, tamo junto nada. Na primeira adversidade te vira as costas, tamo junto. Na hora que você precisa, é o primeiro a correr. Mas agora Deus não. Se Deus diz que está com você, Ele está com você, e Ele garante a tua vitória. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos vencedores na mão do Senhor. Você é vencedor, mas como eu sou vencedor, evangelista? Enquanto você está com o Senhor. Porque nesse texto que lemos nessa noite está a divisão de dois povos: o povo de Judá com a direção de Asa e o povo de Israel. E o que tem, evangelista? Que divisão é essa? O que acontece? Como eu disse, o reino foi dividido. O povo de Israel era um povo mais perverso do que o povo de Judá, porque ainda que Judá teve seus momentos de perversidade com o rei Abas e outros reis, quando chega Asa, ele restaura tudo, coloca o povo a buscar a Deus, e agora o povo está no azeite, o povo está na presença. Mas o povo de Israel não está. E a Bíblia vai dizer nesse texto aqui, no versículo 3: e Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Coisa difícil é estar sem Deus. Coisa difícil é estar sem o Senhor. Evangelista, por que você está falando isso? Porque quando nós estamos longe de Deus, nós estamos vulneráveis a tudo aquilo que é mal nessa terra. Nós estamos vulneráveis a toda sorte de mal. Tem promessas que estão sobre o servo de Deus quando ele está com Deus. Que promessa é essa? Todo mundo conhece o Salmo 91, versículo 7, que a Bíblia vai dizer que 1000 vai cair ao lado, 10.000 à direita, mas eu e você não seremos atingidos. Promessa quando está com o Senhor. A Bíblia diz no Salmos número 22, quando estamos com o Senhor, muitos vão confiar em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no Senhor. Muitos vão se encurvar, vão cair, mas nós nos levantamos e estamos de pé. É promessa quando está com Deus. Mas e quando não está com Deus, evangelista, o que acontece? Perece. Vai para a guerra,
perde. Vai para a batalha, perde. Tem problema, perde o problema, perde a batalha, perde, é derrotado. O ser humano sem Deus é derrotado. E o ser humano com Deus é vitorioso. Amém ou amém? Amém. Mas aí, quando nós olhamos para essa palavra, a Bíblia vai dizer acerca deste povo que estava sem Deus. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Olha como é este Deus que eu e você servimos. Aquele povo conhecia a palavra, virava as costas para Deus, fazia tudo que era de errado, mas quando decidia no seu coração, se angustiava, se arrependia, buscava Deus, Deus estava de mãos estendidas para atender. Glória a Deus. A Bíblia diz no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. A Bíblia vai dizer no canto de Maria, no livro de Lucas, capítulo 2, se não me falha a memória, que as misericórdias do Senhor se renovam todas, por geração por geração. A misericórdia dele está sempre se renovando. E o que você quer dizer com essa palavra nessa noite? Que a misericórdia está se renovando. Cada dia que se passa, Deus está te dando uma nova oportunidade. Conforme o tempo passa, Deus está dando oportunidade para o ser humano se voltar para Ele. E quando o ser humano se volta, Ele não é aquele que vai resmungar, Ele não é aquele que vai virar as costas, não. Deus é aquele que vai estender a mão e te dizer: filho, eu sou contigo, eu te levanto, eu te restauro, eu te fortaleço, eu te coloco de pé. A misericórdia de Deus é. Essa semana eu estive meditando nesse livro de 2 Crônicas, no livro de 1 Reis, e tem uma conta que não bate na minha. Como é que pode? O povo vai, busca Deus, Deus dá livramento, Deus dá guerra, Deus dá vitória na mão dele, e depois esse povo vira as costas para Deus. Vira as costas para Deus. O que você está falando, pregador, com essa palavra? Eu estou dizendo que muitas das vezes, aqueles momentos que você estava firme com Deus, buscando Ele, Ele te dava vitória, Ele te dava cura, Ele fazia milagre na sua vida. Chegou a primeira luta, chegou o momento difícil, você virou as costas e esqueceu o que Deus faz. Esqueceu o que Deus faz, virou as costas, porque é isso que esse povo fazia. É um carro e levanta do povo de Deus nessa época na Bíblia que dá medo. O povo vai e cai na idolatria, cai na coisa errada, faz tudo o que desagrada a Deus. Depois o povo se converte a Deus, busca, se arrepende, Deus perdoa e Deus é com eles. Olha que Deus maravilhoso. Mas quando eu olho para essa palavra nesta noite, em contrapartida, que o povo de Israel era um povo que estava nessa situação, o povo de Judá, o povo que estava buscando a Deus.